A proposta de The Last of Us, tanto na série quanto no jogo, não demora muito tempo para ficar bem clara na sua história, que é a formação de um cenário de obstáculos que aproxima a relação entre o Joel e a Ellie, na luta deles contra o apocalipse. Só que mesmo com esse protagonismo da dupla principal, a narrativa da série ainda teve espaço para seguir uma direção mais distante deles, no terceiro episódio da temporada, quando ela troca o ponto de vista dos protagonistas para dois coadjuvantes totalmente novos. A relação do Bill e do Frank consegue refletir tanta realidade no meio dessa ficção que, mesmo se ela fosse um curta-metragem isolado, ela ainda seria uma das melhores histórias de distopias que eu já vi. E ainda faria cair um cisco no meu olho. I can't. Mas mesmo com uma história que é muito bem contada, a gente ainda pode se perguntar no final desse episódio: mas qual é a função do Bill dentro da história principal de The Last of Us? A gente sabe que parte do papel do Bill na história é deixar um carro pro Joel avançar na trama, é claro. Só que um outro impacto essencial do Bill como um personagem é a forma como ele tem a capacidade de mudar a vida do Joel. Porque o que o Bill vive no passado faz ele enxergar o futuro do Joel de um jeito que ninguém mais poderia ver. Call Joel. Então aqui no vídeo de hoje, a gente vai ver como o Bill consegue mudar a vida do Joel em The Last of Us. Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre The Last of Us. E como o episódio 3 tem um formato um pouquinho diferente do resto da série, ele também merece um vídeo com um formato também um pouco diferente. Enfim, apresentações feitas, se você ainda não é inscrito, quiser se inscrever, é só clicar aqui embaixo. Enfim, vamos pro vídeo. Quando Bill é apresentado, toda a estrutura de sobrevivência ao redor dele revela como ele já vem se preparando há um bom tempo para se proteger das ameaças do mundo. E quando ele descobre a vizinhança vazia, ele abre um pequeno sorriso, indicando a ansiedade que ele sente para finalmente colocar suas habilidades em prática. E a trilha sonora deixa a reação do Bill ainda mais clara, como uma ansiedade que é tão animada que acaba combinando muito bem com o rock and roll. Então a gente vê como o Bill encontra uma realização no isolamento da sobrevivência, como ele mesmo até fala na carta do final do episódio. I used to hate the world and I was happy when everyone died. Mas depois que o Bill encontra uma pessoa, ele enxerga a razão para mudar as suas maiores prioridades. Nos primeiros anos do apocalipse, a prioridade do Bill foi fechar a vida dentro da cidade para o mundo lá fora, para evitar qualquer tipo de ameaça. Mas depois que ele conhece sua companhia, o Frank passa a buscar o oposto, quando ele quer compartilhar a vida, trazendo o mundo de fora para dentro da cidade, na forma dos amigos que ele quer fazer. We're gonna make friends, and we will invite them to visit. E durante o almoço, naquela parte que é bem constrangedora, o Bill diz com todas as letras que não concorda com aquilo, porque o que ele vê ali é só um risco para sua família. I don't need you or your friend complicating our lives. Só que é esse momento de rejeição que abre espaço para o Joel se identificar com o Bill. Da mesma forma que o Frank reconheceu a semelhança que ele tinha com o Bill quando eles se conhecem, o Joel também reconhece o que ele e o Bill têm em comum, que é esse papel de protetor das suas famílias. E o Joel insiste em demonstrar que ele não é um risco, mas sim um possível aliado. Por isso que ele fala sobre a cerca e a proteção deles dois, para indicar como ele entende esse ponto de vista que só eles dois conseguem ter. Last you the rest of your life. Lives. Na sequência, a história indica como o Bill acabou baixando a sua defesa para desenvolver a relação com o Joel e a Tess no futuro, como a gente pode ver pelas trocas que aconteceram entre eles. Até que depois, naquela parte da invasão, o resultado positivo da aliança com o Joel fica comprovado, quando duas coisas acontecem exatamente como ele tinha dito, que eram o modo de ação dos saqueadores e a importância do reforço da cerca, que é justamente o que impede a invasão deles. The feds will kill the rest of them. Com a resolução desse conflito, a série cria um arco onde o Bill tem que desarmar sua defesa, até literalmente, para cumprir o propósito que ele busca, como o protetor dessa família. No passado, ele se fechou para só sobreviver.
Mas depois, quando ele encontrou a experiência de se ter uma verdadeira vida, ele teve que fazer o oposto, se permitindo ter uma abertura. Primeiro com esse estranho, que estava pedindo ajuda, e depois com esse novo conhecido, meio mal encarado. Então os laços formados entre esses personagens acabam sendo parte do que preserva o ciclo de vida de cada um deles. Porque primeiro o Bill salvou o Frank, e depois, com a ajuda da proteção garantida pelo Joel, o Frank pôde salvar o Bill. Até que no fim da corrente, é a experiência que o Bill passa adiante que abre caminho para o futuro do Joel, o que faz com que todos esses ciclos se complementem, e nessa exata mesma casa onde tudo começou. So what now? We grab what we can. No final do episódio, o Joel encontra os equipamentos que o Bill deixou para ele, o que completa aquela grande aliança formada entre os dois. Mas além da utilidade dos equipamentos, que salvam a jornada do Joel, a herança do Bill tem uma outra importância, que é a forma como esse legado aponta a principal responsabilidade do Joel. Ao longo da sua história, o Bill descobre que o verdadeiro valor das suas habilidades está no propósito de usar isso tudo para a proteção do Frank. Tanto que, enquanto o Bill tem que lidar com o que ataca, seja nas cercas, nas armadilhas ou nas armas, o Frank lida com o que preserva a vida, como o curativo que impede a morte, ou nos morangos, que dão sentido para todo esse esforço de sobrevivência. E a descoberta desse papel é um preenchimento tão completo para o Bill que até mesmo no final da vida dele, ele ainda faz questão de continuar sendo parte desse propósito, só que dessa vez através da única pessoa que tem o potencial de ser como ele é. Por mais que o Bill tenha um casamento de muito amor e companheirismo, eles dois continuam sendo opostos nas suas personalidades. Então, o verdadeiro semelhante do Bill nessa história não é o Frank, mas sim o Joel, e eles mesmos percebem isso, como duas figuras que se entregam totalmente para a defesa das suas famílias. I understand. E como o Joel reconheceu até mesmo as falhas do próprio Frank, como a cerca, ele conseguiu deixar claro que tinha o que era necessário para cumprir o seu papel. Tanto que a gente vê que no momento de perda, onde ele vê sua própria morte, a reação do Bill é invocar o nome do próprio Joel, que ele sabe que é tão capaz quanto ele. He'll take care of you. Por isso que o Bill decide estender o seu propósito através do que ele deixa para o Joel, pela continuidade que um poderia ser do outro, como ele diz na carta. Mas acontece que, quando o Joel recebe a mensagem, ele já se vê como falho no seu papel, porque ele já carrega o fracasso de não ter salvo a Sarah e nem a Tess, o que inclusive é o luto que ele lamenta só algumas horas antes de receber a carta. Então, essa mensagem deixada atinge a culpa do Joel, quando ele revive o que ele vê como a sua pior falha. E agora, com a Ellie, ele enfrenta a escolha de poder ser um guardião de novo, arriscando a chance de fracassar mais uma vez. Só que, ao mesmo tempo, essa carta também causa um outro impacto, que é confirmar para o Joel que existe um tipo de responsabilidade que só ele é capaz de assumir nesse momento, que é a de proteger uma pessoa que vale a pena ser salva, de acordo com as palavras do próprio Bill. But I was wrong, because there was one person worth saving. E repara bem que nesse momento, o Joel tira os olhos da carta e olha para Ellie, indicando o instinto que ele tem de ver nela essa única pessoa, exatamente como o Bill viu no Frank. That's what I did. I saved him. Then I protected him. Então, como resultado, existe uma combinação de dois incentivos na vida do Joel, quando a última mensagem do Bill complementa a última mensagem da Tess, no momento em que ela disse que ele deveria salvar quem ele ainda podia salvar, porque é essa que pode ser a maneira dele finalmente completar o papel que ele tem em aberto, agora com a Ellie. E a gente consegue perceber muito bem a diferença entre o antes e o depois desse momento. Depois que o Joel finalmente decide assumir a guarda da Ellie na jornada, ele conversa com ela sobre todas as regras que ele quer seguir.
E a aproximação deles nesse momento toma a forma de um eco do passado, com eles dois ficando na mesma posição do Bill e do Frank, quando eles cuidavam um do outro. E os paralelos sobre o afeto entre eles continuam a ser desenvolvido, com o Joe oferecendo novas roupas para Ellie, do mesmo jeito que o Bill também entregou outras para o Frank, o que inclusive acabou fazendo eles dividirem a mesma camisa no fim das contas. E depois disso, a Ellie ainda tira uma onda com o Joe, mandando ele tomar um banho, que é uma piada um pouco mais abusada, mas que ainda é um eco dos cuidados do Frank. Até que no final do episódio, a mudança de atitude do Joe em relação a Ellie mostra como ele não era o mesmo do início da história. A gente pode lembrar que no começo do episódio, a Ellie conta pro Joe que nunca tinha estado numa floresta, pelo tipo de vida fechada que ela foi obrigada a viver. Mas mesmo com essa experiência, o Joe não tem nenhuma grande interação, porque ele ainda está amargurado pelo luto da Tess e também pela possível influência da Ellie sobre isso tudo. Mas com o avanço da história, depois que ele decide assumir o legado do Bill para seguir com a Ellie, ela fala mais uma vez sobre uma outra nova experiência que ela está tendo pela primeira vez, agora nesse carro. E a conduta do Joe nessa hora é completamente diferente, porque ele permite se conectar com a Ellie para conduzir essa experiência. E assim ele finalmente se deixa levar pelo instinto, que ele naturalmente carrega. Do you know who Linda Ronstadt is? You know I don't know who Linda Ronstadt is. E então, com esse ciclo de laços se formando, a gente vê como o propósito do arco do Bill fica mais claro dentro dessa grande história, porque a gente tem que acompanhar o que ele vive no passado para entender como esse legado causa um impacto no Joe do futuro. E na última cena do episódio, a série volta para as clássicas janelas de The Last of Us, com a gente vendo o que foi criado dentro dessa casa, podendo abrir espaço para uma nova história lá fora. Então, galera, esse foi meu vídeo sobre o Bill, o Joe, que não é só sobre eles dois, né, porque envolve a Ellie, o Frank, a Tess e tudo que tá em volta desse mundo de The Last of Us. Lembrando que estou fazendo uma cobertura completa da primeira temporada, vou deixar a playlist aqui na descrição e nos cards, mas como eu falei no início do vídeo, eu quis aproveitar esse formato com um vídeo que tem um formato também um pouco mais próprio, para falar de uma forma mais específica sobre esse assunto do episódio 3. Mas vamos continuar a cobertura da série com um formato mais convencional de review, beleza? E como já falei, tá tudo aqui na descrição. Então eu pergunto pra vocês o que vocês acharam dessa nova versão do Bill da série, o que vocês acham desse episódio sobre ele. E é isso. Se você gostou do vídeo, puder deixar um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. E se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever aqui também. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Então fico por aqui, valeu e um abraço.